Boa tarde, gente, tudo bem? Eu vou gravar agora o vídeo de conteúdo de português, que era para ter sido enviado ontem, mas como ontem eu estava presencial na escola, eu não consegui gravar. Então hoje eu estou gravando o conteúdo de português, que seria referente ao dia 10 da segunda-feira, e daqui a pouquinho eu vou gravar o outro vídeo referente ao dia de hoje, que é matemática, ok? Bom, vamos lá. Nós vamos fazer na apostila página 13, 14 e 15. Isso mesmo. Bom, na última aula nós fizemos as atividades que estavam falando lá referente ao texto da página 8, que fala que os brinquedos têm história. É esse texto aqui que nós estamos embasando para dar continuidade nas atividades que eu vou explicar agora, tá bom? Então vamos lá. Então, antes de fazer as atividades com a criança, eu peço que você retome o texto, faça a leitura com ele do texto ou leia para ele, se você quiser agilizar o processo, tá? Aí você lê o texto, conversa um pouquinho com ele, lembra desse texto, e aí depois vocês vêm para essa página 13 para dar continuidade às atividades, tá bom? Vamos lá. Exercício 12. Leia em voz alta as palavras retiradas do poema. Então, nós temos aqui duas palavras que estão dentro de um retângulo rosinha. Presente e artesão. O som da letra S é o mesmo nas duas palavras? Então, neste momento, né, eu peço para que vocês, quando vocês forem ler a palavra, vocês frisem bem no momento em que for a parte da letra S, ó. Presente e artesão. Para a criança observar que nessas duas palavras o S ele vai ter o som de Z. Ele vai ter o som da letra Z. Porque tem palavras que tem som de Z, mas se escreve com um S. E aí a criança vai falar se o som dessas duas palavras são o mesmo. Sim, eles são o mesmo, porque nas duas palavras o S vai aparecer com o som do Z, ok? O exercício A. Depois do exercício B, tem a palavra de amarelinho. Sucata e sozinho. Nessas duas palavras, o S vai ter som de S. Não é mais Z. Então, percebam que tem uma diferença. E aí a criança vai novamente observar se sucata e sozinho tem o mesmo som. E novamente eles vão observar que tem sim o mesmo som, tá bom? E no exercício C, o som tem mais duas palavras. Uma é a palavra presente e na outra é a palavra sucata. Então, aqui no presente, o S vai aparecer com o som de Z. E na sucata, ele vai aparecer com o som de S. Então, o S ele tem dois sons diferentes nessas palavras. E aí a criança vai colocar que eles não têm o mesmo som. E aí vai colocar um xizinho lá. Vocês percebam que é uma atividade bem tranquila de fazer, ó. É só de colocar sim ou não e sim ou não, tá bom? E aí depois, no exercício 13, leia as palavras a seguir, depois organize-as escrevendo de acordo com o som das letras S. Então aqui, ó, nesse quadro azul, vocês vão observar que tem várias palavras. Então você vai ler com a criança essas palavras e aí eles vão dividir essas palavras em duas colunas. Nessa coluna aqui, ó, na coluna onde está o presente, eles vão listar as palavras cujo S tem som de Z. Então, quando ele lê a palavra aqui, ele vai observar, tem som de Z ou tem som de S? E aí eles vão listar aqui as que tem som de S. Eu sempre falo isso para eles assim, parece que tem um gás vazando que faz S. Esse é o som do S. E em determinadas palavras, o S vai ter um som de Z. Então, como na palavra presente. Então, aqui, dessas palavras aqui, vocês vão listar em duas colunas. Na que tem som de Z e nessa daqui
que aparece o som de S, ok? Super tranquilo de fazer, porque as palavras já estão aqui. E aí você vai ler com essa criança essa palavra, por exemplo, sacola. Tem som de Z ou tem som de S? E aí a criança vai falar, tem som de S. Então, coloca nessa coluna aqui, aí a criança vai lá e registra. Vai fazendo palavra por palavra, para que essa criança consiga observar esse som, tá bom? Depois da página 14, nós temos aqui, ó, o exercício 14, tá bom? E nós temos várias palavras. Vocês vão ler com eles essas palavras e depois vai pintar as etiquetas em que o S tem o mesmo som da palavra presente, ou seja, vai pintar as palavras cujo S aparece o som de Z, ok? E depois que pintar, dessas 9 palavrinhas que tem aqui, são 4 que tem som S com som de Z. E aí logo embaixo, nesses retângulos em branco, a criança vai registrar a palavra que pintou lá em cima, tá bom? É só copiar. Agora converse com seus professores sobre colegas sobre os diferentes sons que perceberam em relação ao S, que foi isso que eu falei para vocês. Em palavras ele vai aparecer com som de Z e outras palavras ele vai aparecer com um som de S, ok? Exercício 15. Marque a palavra. Então aqui, ó, vocês vão observar que tem a palavra papel, artesão, sucata e brinquedo. A criança vai ter que pintar a palavra, essa mesma palavra papel aqui, de letra cursiva. Como a gente ainda não introduziu a letra cursiva com eles, eu sugiro que você faça assim, ó. Escreva no papel a palavra artesão e peça para ele procurar aqui. E depois você vai mostrando para ele letrinha por letrinha, ó. Tá vendo que o A dessa palavra, ele é diferente desse que você já conhece, ó? O A de letra de forma e o A de artesão. Por que eu vou pedir para vocês escreverem e não mostrarem diretamente? Porque quando você escreve e você mostra e fala para ele, procura essa palavra aqui, você está fazendo com que ele faça comparações e consiga observar os detalhes, né? Qual letra é parecida, e eles vão ter que ficar eliminando para tentar achar a palavra certa, é um exercício de comparação. Por isso que eu peço para vocês escreverem para eles, tá? E aí eles vão achar todas as palavras. Na página 15, agora vocês são poetas. Escrevam coletivamente mais 2 estrofes do poema de cordel Brinquedos Populares. Seu professor irá ajudá-los. Então agora eu sugiro que vocês voltem lá no poema e depois vocês peguem e escrevam junto com a criança mais uma estrofezinha. Eu não vou nem pedir 2, tá bom? Vou pedir só uma, porque é difícil para eles produzirem sozinhos, né? Para eles fazerem essa atividade de criatividade sozinho, mas que vocês orientando, trabalhando com eles, dando sugestões, eles podem fazer, tá bom? Então faz aqui. A atividade de hoje é só isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Vocês podem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Um beijo, boa tarde a todos.